Como ter um time mais unido, e eu quero te passar aqui 3 pilares que eu trabalho para fazer essa construção ser muito mais forte. Inclusive, eu quero te contar a história de um trabalho muito querido e especial que eu fiz, que foi com o Bento Vôlei, que eu vim fardado aqui exatamente com a camiseta que eu ganhei de presente do time quando eu fui coaching dessa seleção de atletas aqui da nossa Serra Gaúcha em 2016 e 2017. Foi um dos trabalhos mais brilhantes que eu já participei. É muito legal trabalhar lá na alta performance, onde as pessoas têm muita capacidade de potencial para fazer o que precisa ser feito, porém, muitas vezes não estão trabalhando com os pilares certos. E foi isso que aconteceu lá no time do Bento Vôlei. Quando a gente implementou os 3 pilares certos, que eu vou conversar contigo hoje, vou construir aqui nesse quadro cada pilar e como trabalhar da melhor forma, a gente teve um time muito mais unido. Só que, antes disso, deixa eu me apresentar. O meu nome é Márcio Oliveira, eu sou coach de alta performance e coaching de equipes, e nesses mais de 10 anos de trabalho, durante anos de experiência e estudo, em mais de 10 mil horas de prova, eu quero te trazer hoje aqui todo o conceito e, além do conceito, todas as pesquisas e práticas que fizeram eu entender esses 3 pilares que aí sim, em cima deles, a gente consegue construir um time muito mais forte e muito mais unido porque está trabalhando da forma correta. E entende uma coisa, que quando eu sei os pilares, os 3 pilares que eu vou trabalhar, na minha cabeça eu monto uma espécie de estrutura, como se fosse uma construção. Eu sei o passo a passo de cada questão que eu preciso trabalhar. E muitas vezes líderes têm boa intenção dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, de querer o melhor, de ter ali uma boa energia para passar e trabalhar melhor, só que às vezes não tem uma estrutura. E é muito mais difícil eu chegar onde eu quero quando eu não sei como trilhar esse caminho da melhor forma. Ou seja, para eu ter um time de resultado, não é eu pegar 10 pessoas com potencial, com capacidade de fazer e largar num campo desorganizado e falar, ó, se virem porque você sabe o que precisa fazer, cada um é bom no que faz, porque ali vai ter desalinhamento, diferenças de valores, questões culturais diferentes e inerentes de cada ser humano. E isso tudo, por mais potencial que a gente tenha, quando a gente é largado sem uma estrutura, sem um passo certo para trabalhar junto, a gente acaba usando uma origem muito primitiva nossa, que é a da competição. O ser humano acaba concorrendo um contra o outro e é exatamente isso que estava acontecendo dentro dessa seleção de vôlei de pessoas altamente profissionais quando eu entrei no Bento Vôlei. A gente tinha ali, naquele momento, uma história que era muito triste para o nosso estado aqui. O Bento Vôlei assumia a última posição na tabela, no campeonato naquela época, e não tinha ali os piores jogadores. Tinham sim jogadores jogando da pior forma. Tendo uma coisa, nem sempre porque eu sou bom no que eu faço, tenho potencial, que eu vou estar desempenhando da melhor forma que eu posso. Às vezes eu estou com tanto conflito interno, com a minha autoestima baixa, ou com conflito entre pessoas, com questões de concorrência, com questões de desalinhamento, brigando com outras pessoas, ou com conflito contra a própria cultura do clube, não aceitando ali as coisas da forma que acontecem, ou a minha posição no banco, ou a minha posição de titular que está sendo colocada à prova, que eu acabo levando para dentro de quadra nem sempre o melhor que eu tenho. E foi exatamente isso que aconteceu. Só para você entender a história no início, eu estava um dia na minha casa e recebi uma ligação de um querido amigo que eu tive a honra de conhecer nessa jornada, que foi o Paulão técnico do Bento Vôlei, que foi campeão olímpico em 1992, primeira medalha de ouro do vôlei olímpico. O Paulão me ligou e falou o seguinte: Marcião, preciso de ti. Estou com um time aqui em desalinhamento, tenho jogadores com potencial, só que eles estão desastrosos dentro de quadro. Eles não estão conseguindo se comunicar, não estão conseguindo empenhar e desempenhar melhor a função deles, e eu preciso que tu venha aqui conversar com esse time. E a primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte: olha, eu até tenho ferramentas, tenho pilares, 3 pilares para construir um time mais forte, só que se esse time me rejeitar, não tem como fazer trabalho nenhum. Lembra de uma coisa, dentro de cada ser humano, você só se desenvolve se você quiser. Não é porque eu tenho aqui hoje na mão uma ferramenta, uma estrutura, um passo a passo para que você tenha mais sucesso na vida, que você vai ter. Todos nós, seres humanos, somos dotados de algo que a gente chama que é de livre-arbítrio. Por mais que eu tenha um destino, tenha dons, tenha potenciais de fazer algo bem feito, eu só vou chegar nesse destino se eu quiser trilhar e caminhar dia a dia da forma que eu preciso, vencendo cada etapa para chegar até lá. E muitas vezes o ser humano com potencial, e a gente conhece, sabe de muitas histórias, está dentro de si mal consigo mesmo, com preguiça,
procrastinando o que precisa ser feito, e tudo isso prejudica o seu resultado lá no final. E aí quando o Paulão falou, não, perfeito, então fala com o meu time, vem conversar com eles, e se eles te aceitarem, tu trabalha. Foi assim que a gente começou. Eu sentei com cada jogador lá, a gente se reuniu todos, e eu contei minha história. Eu disse que ali eu não tinha habilidade de voleibol, não tinha conhecimento específico, técnico sobre o que eles faziam, mas tinha sim um conhecimento de vida, conhecimento de alta performance, de no que eu faço, fazer da melhor forma. E perguntei para eles, vocês hoje, no que vocês fazem, estão se sentindo bem? Estão fazendo da melhor forma que fazem? E a resposta foi unânime. Todos naquele momento falaram não, e foi nesse exato momento que eu tive a confiança de trabalhar com o time e implementar os pilares que eu vou te passar aqui para que a gente construísse um time muito mais forte e que, olha, surpreendeu os resultados que a gente conseguiu construir ali dentro. E entenda uma coisa, eu não estou te falando que aqui você vai ter na mão uma estrutura que faz a mágica acontecer. Não é isso que se trata o assunto que a gente está conversando hoje, até porque não existe nenhuma estrutura por si só, que gera resultado dentro de uma instituição, dentro de uma organização, dentro de uma família. Existe sim um jeito de pensar, um jeito de organizar cada etapa, cada passo, que se for implementada, entendida e aceita por cada colaborador, e ali trabalhando em conjunto, eu preciso de todos os colaboradores, aí sim a gente vai conseguir uma grande mágica, que é o esforço, potencial e capacidade de todos unidos para construir algo de uma melhor forma. Lembra uma coisa, quando eu tenho na mão um time, que é a história que eu estou te contando aqui, que está em último lugar, esse time está mentalmente, provavelmente derrotado. Ele está sendo ridicularizado pela própria torcida, ele está com a autoestima lá embaixo, ele está provavelmente colocando à prova suas capacidades, seus valores, e isso tudo faz com que cada ser humano entre num ciclo vicioso de acordar mal, de dormir mal, de se alimentar mal, de não ter um propósito, uma razão para defender algo. Até porque é muito ruim a gente defender algo quando está somente perdendo. É quando a gente está ganhando, é quando a gente entende que tem ali uma esperança, uma oportunidade, que a gente dá o nosso melhor. Então, não é a estrutura que é mágica. Se você acha que eu vou te passar aqui questões que você nunca viu e que agora entendeu e que cada pessoa ouve e diga, uau, agora sim eu vou mudar minha vida, você está no vídeo errado. Mas se você acredita que sim, existe um trabalho que quando bem feito e as pessoas colocam ele em prática, a gente gera resultados muito melhores e você vai ver que isso está construído em cima do que é mais óbvio, do que é mais comprovado. É aqui que um time começa entendendo a mudança que quer construir, começa a se empenhar com valorização, com carinho e dedicação para tudo que faz. E entenda a importância de tudo isso que eu estou te falando. Quando a gente pega um time que está em último lugar, e é legal você entender aqui que uma estrutura que possa trazer muito mais resultados para a sua empresa, entenda que ali a sua empresa ela não está agindo da melhor forma. A sua empresa está muito aquém do esperado, ela está entregando resultados muito inferiores do que pode. Você vai pegar um time nesse momento com um pensamento muito negativo. Esse pensamento negativo, ele faz com que cada dia as pessoas acordem com menos vontade. É um pensamento negativo que destrói um propósito, é um pensamento negativo que destrói um sentido. Até porque o pensamento negativo, ele está projetado em todo o problema que a gente está vivendo. Essa é a grande situação que um pensamento negativo traz. Ele é aquele pensamento da falta do dinheiro, da falta do resultado, da falta de oportunidade, da falta de valorização e, principalmente, acaba afetando a falta de capacidade. Ou seja, pessoas que podem desempenhar melhor começam a acreditar que não são tão boas para isso. Só que aí tem uma coisa, o seu pensamento é ele que alimenta a sua mente. Se você pensar que você tem uma mentalidade hoje, essa mentalidade ela começa a ficar tóxica. E essa mentalidade negativa, que é alimentada pelo seu pensamento, ela te faz cada dia acordar de um jeito pior, de um jeito menos preparado e menos focado para tudo que você precisa fazer. Então, diante dessa mentalidade que hoje está negativa, você começa a ser um ser consciente da sua falta de potencial, da sua falta de oportunidade, que não vale a pena, você começa a colocar em prova a sua própria profissão,
o seu próprio desempenhar de uma forma melhor o que pode, porque você está num ciclo totalmente reativo, num ciclo totalmente vicioso da sua vida que te deixa para baixo. E essa consciência que pode, tá, e precisa ser transformadora, ela acaba sendo destruidora. É aquele dia que você acorda pensando, estou acordando por quê? Mas que vida de bosta que eu escolhi, mas como é cruel a vida, como são difíceis as coisas. Esse tipo de consciência, que não ajuda em nada você, é o normal. Pelo ciclo que você está vivendo, pelo momento de infertilidade, pelo momento de improdutividade, que está gerando toda essa falta de resultado que você está tendo. E quando a gente entende que sim, ali tem potencial, ali tem pessoas que podem fazer diferença, mas naquele momento não está acontecendo uma construção com os pilares certos, você começa a trazer uma esperança e uma prosperidade de uma nova consciência. Como é que acontece? A consciência que é conhecida como transformadora, que é capaz de criar sim na sua vida uma transformação, se ela for proativa, se ela for trabalhada da melhor forma, o seu time começa a pensar no que ele precisa fazer, em como ele vai desempenhar de uma forma melhor o que ele precisa, quando que essas coisas e de que forma essas coisas vão ser colocadas em prática dia a dia. E são esses pilares que vai fazer a grande diferença no pensamento de cada colaborador, porque é a consciência que gera o seu pensamento. Se você entende um pouquinho de sistema, você sabe que é através da pergunta que você faz para você mesmo que você gera o pensamento que você tem. Pensamento do tipo posso, pensamento do tipo não posso, são construídos através da consciência, se ela está ativa, se ela está positiva, ou se ela está destrutiva, se ela está tóxica. E aí, através de uma consciência pensando da forma certa, e isso foi o que aconteceu com o Bento Vôlei, através de reuniões semanais, toda quinta-feira eu estava com um time de técnicos e toda sexta-feira eu estava com um time de quadra, com todos os jogadores, a gente começou a conversar sobre o potencial de cada um, a história vitoriosa que cada um já teve, a gente resgatou aquela herança, aquela cultura antiga de cada um e sobre a história que cada um queria construir. Muitas vezes nesse momento, para eu construir um ser vitorioso, eu tenho que matar aquele ser derrotado que está dentro de cada um. E foi isso que aconteceu. A gente conseguiu matar aquele ser derrotado que dentro de quadra não apresentava o seu melhor e construir cada dia com consciência, da forma certa e pensamento possibilitante, a pessoa vitoriosa que eles queriam ser. E ali o quadro a gente mudou. O condutor, que é o pensamento, ele passou a ser muito mais positivo. E esse pensamento positivo que alimenta a mente começou a trazer para esse time uma mente próspera, uma mente vitoriosa, uma mente que, independente se entrasse em quadra, perdendo ou ganhando, ela entrava para fazer o que precisava da melhor forma. O Bento Vôlei, a história era assim. A gente sempre entrava com 100%. Após o entendimento da consciência, do potencial que a gente tinha, do pensamento de entregar o melhor, a gente entrava em quadra 100%. Muitas vezes a gente encontrou, sim, equipes superiores, que o resultado não foi positivo, mas somente o resultado do score no final do jogo, porque o resultado dentro de quadra ele foi sempre positivo. Era um time que ganhando ou perdendo se abraçava, era um time que ganhando ou perdendo mostrava um potencial alto, e a história de cada colaborador ali começou a melhorar. Porque a mentalidade forte fez com que cada dia uma nova consciência possibilitante fosse construída, dia a dia. É assim que funciona. É dia a dia um trabalho de pensar melhor, o que a gente vai fazer somente hoje para que a gente chegue amanhã da melhor forma. E aí lembra o seguinte, se eu fizer o que é melhor hoje, amanhã eu já estou sendo melhor do que eu fui ontem. Isso traz um pensamento de que sim, eu posso, independente se eu estou no banco, se eu sou titular, eu faço parte de um time que todos aqui somos amigos, e isso traz uma mentalidade gerando um ciclo muito mais virtuoso para uma equipe. E é por isso que é importante a gente trabalhar da forma correta. E por mais que eu estou te trazendo aqui uma trajetória vitoriosa, acredite, eu passei por muitas objeções nesse trabalho. Logo que eu entrei, o time estava muito aquém das suas possibilidades e estava com um pensamento muito destrutivo. As pessoas ali já estavam pensando em abandonar a carreira. O time, a comissão técnica principalmente, estava dizendo que os jogadores estavam cansados, machucados, já estavam velhos para aquilo. E tudo isso traz uma cultura que é difícil de a gente acreditar que pode, viu? Então o que eu vou te passar aqui é que em qualquer cenário, independente das dificuldades que você encontre, entenda que até esse momento você fez diversas coisas
que foram construindo essas dificuldades. Não é que está difícil fazer um time dar certo, fazer a sua empresa dar certo. Provavelmente é o que você vem fazendo torna difícil fazer com que isso dê certo. Então a mudança de postura, a mudança de cultura, a mudança de posicionamento é o que mais pode trazer para o seu time hoje uma nova injeção de ânimo, novas crenças, e aí isso a gente chama de uma consciência, ou seja, uma consciência nova, é um momento novo que aquele time permitiu se expor a trabalhar, ou trazendo ali um grande pensamento de possibilidades e cada pessoa ali se projetou melhor para essa oportunidade. E que pilares que foram trabalhados? Quero construir contigo agora aqui os 3 pilares que a gente trabalhou lá dia a dia até chegar no resultado tão esperado. Joga o pano aí! O primeiro pilar que de fato constrói uma mudança é um pilar chamado de foco. E eu vou colocar 2 coisas aqui. No foco é onde eu trabalho junto com o time a clareza. E eu falo em todos os meus conteúdos, em todos os meus trabalhos. É com a clareza, é com o foco que a gente inicia um trabalho. Nada eu consigo mudar se eu não entendo o que eu preciso mudar. Pensa comigo aqui, se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei o que eu vou fazer, se eu não sei o que eu quero, eu não tenho o princípio ativo de uma mudança. É entendendo, estabelecendo foco e clareza, que eu começo a entender o que eu necessito, o que eu preciso, o que temos que fazer, o potencial que a gente tem. E tudo isso é muito fácil de trabalhar, porque se você pegar a sua equipe e colocar num cenário do que o time quer e fazer uma contraposição do que o time está fazendo, vai acontecer aqui uma discordância entre ações em cima da busca que se quer. Até porque é o seguinte, tem uma coisa que acontece com todos nós. Quando a gente está perdendo muito, quando a gente começa a ficar impedido de chegar no lugar que eu quero, a gente começa a ter uma tendência a desistir. O ser humano começa a ficar passivo diante de uma situação que ele mesmo não quer, só que como ele não consegue, ele acaba desistindo. E para o seu time não desistir, você tem que trabalhar foco e clareza. O segundo pilar eu chamo de a importância ou o porquê a gente quer isso. Entende uma coisa, se você tem foco e se você tem clareza, você tem que construir um propósito, uma razão para essas pessoas se movimentarem. Se eu já sei para onde eu quero ir, eu tenho que entender o que vai me tirar do lugar. E o que me tira do lugar hoje é um propósito e um sentido. Pessoas que têm um porquê, uma empresa, um time que tem um porquê, ela tem muito mais força para construir o que precisa. É no porquê que a gente se envolve emocionalmente. E se você entende um pouquinho aqui sobre emoção e razão, você sabe que quando você tem algo que quer, tem algo que precisa, mas o seu sistema não quer fazer, não tem Cristo que resolva. O sistema emocional, ele é considerado 95% do potencial do meu movimento. É como se fosse você em cima de um elefante querendo chegar em algum lugar e você dizendo para o elefante, vai para a direita, e o elefante querendo ir para a esquerda. Para onde que você acha que esse elefante vai? De verdade, você pode fazer a força que quiser. Se o elefante quiser ir para a esquerda, ele te leva junto. E é por isso que a gente tem que trabalhar junto com a equipe um porquê. Porque se com aqueles jogadores, somente eu, como técnico, a gente quisesse que eles vencessem, mas nenhum jogador entrasse em quadra para isso, eles nunca teriam um resultado positivo. E é por isso que o porquê é um pilar tão importante que hoje, na minha opinião, é pouquíssimo trabalhado dentro de empresas e organizações. Hoje é falado muito o que a gente quer, mas pouco trabalhado o que de fato ali precisa ser feito. E o precisa ser feito, ele potencializa muito quando a gente entende o porquê. O terceiro pilar, ele é o pilar que faz tudo acontecer. Ou seja, eu já sei o que eu quero, eu já sei por que isso é importante, e aí eu vou trabalhar o planejamento disso tudo. O planejamento, entenda aqui, é onde eu vou trabalhar o como isso vai ser feito, quando isso vai ser feito, quem vai fazer isso. É pegar cada etapa na construção do seu novo programa, do seu novo objetivo e fazer a coisa acontecer com regularidade, com frequência, com estrutura, com organização, da forma que precisa ser feito.
O que eu mais identifiquei dentro do Bento Vôlei? Eles não tinham um pilar de foco e clareza, até porque jogador, quando entra em quadra, ele só tem uma regra, vocês têm que vencer. E eles treinavam muito extenuante dentro de quadra, mas pouquíssimo fora de quadra. Ali a gente tinha time que sofria de questões familiares, de questões pessoais, de questões sobre as próprias derrotas que tinham tido na vida e não tinham esse espaço para trabalhar a clareza dos sonhos dele, a clareza dos objetivos deles, até porque nenhuma pessoa vive para um time ganhar. Você vive em um time ganhando para você construir alguma coisa em sua vida. E isso, entendido por eles, começou a trazer um valor, um porquê, uma importância. Cada colaborador entrou dentro de quadra para dar sua vida. Cada jogador ali entrou dentro de quadra para dar seu melhor, sabendo que se hoje ele desse seu melhor, ele estaria construindo de novo aquele jogador que um dia tinha um propósito. E é esse propósito que todo mundo está olhando e cada jogador ali começou a ser, além de mais cobiçado, mais vencedor. E aí, em cima disso, o plano, onde a gente trabalhou um plano alimentar melhor de cada jogador, um plano de exercício físico melhor para cada jogador, um plano de alinhamento, de amizade dentro de um vestiário, dentro de um cenário onde as pessoas foram muito mais amigas. E acredite, com essa questão ficou muito difícil bater o Bento Vôlei. Um time para ganhar de nós, ele tinha que entrar em quadra e dar o seu melhor, porque senão a gente já patrolava, era assim que funcionava. A gente passava por cima porque nós sabíamos o que tinha que ser feito. Só que, claro, a gente desempenhou aí um campeonato onde no Brasil times melhores, com mais investimentos, tinham melhores estruturas, que também trabalhavam dessa forma. E aí o campeonato ficou, claro que o melhor venceu, mas a gente conseguiu subir com muita propriedade e com muita habilidade pontos na tabela que foram essenciais para que a gente não fosse rebaixado. O Bento Vôlei continuou na liga profissional. Fora isso, todos os jogadores tiveram um melhor futuro ali por ter trabalhado e ter se unido da melhor forma. Esses são os 3 pilares que eu queria apresentar para vocês. Se você quer trabalhar com a sua equipe, comece construindo o que precisa ser feito. Não esqueça esse passo, tudo começa pelo quê. Trabalhou o quê? Converse com o seu time, por que isso é tão importante? Aqui você vai estar alinhando valores pessoais com valores organizacionais e trabalhe o como e quando. Tudo isso precisa acontecer de uma melhor forma. Foi uma honra ter jogado essa bola contigo aqui. Obrigado por ter ficado comigo nesse conteúdo até esse momento e eu te vejo no próximo vídeo.